Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, dos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias de aviação da semana. E vamos começar com uma notícia que teve um impacto muito interessante. Um voo da TAP Air Portugal do Rio de Janeiro com destino a Lisboa foi cancelado dia 24 de maio após uma decisão judicial interferir com o manual de segurança da empresa. Uma passageira tentou embarcar com um cachorro a bordo usando uma ordem judicial. O cancelamento pode ter custado até $500 mil para a empresa. E a história é mais ou menos assim, a sequência da história, né? No início de abril, a família tentou embarcar com o cachorro na cabine para acompanhar uma criança com espectro autista. Dia 8 de abril, a TAP negou o embarque do cachorro na cabine, alegando que o cachorro não se enquadrava aos protocolos da empresa para a viagem na cabine. A família viaja sem o cachorro. Aí a família entra com uma ação na justiça para ganhar o direito de transportar o animal na cabine. A decisão veio dia 25 de abril. O juiz dá a causa à família e determina que a TAP deveria dar uma passagem de classe executiva para um membro da família vir buscar o cachorro. Isso não foi concedido pela TAP. Aí, um membro da família vem ao Brasil e tenta embarcar com o cachorro na cabine, munida de uma ordem judicial, um oficial de justiça e apoio da Polícia Federal, que autuou uma funcionária da empresa. A empresa ofereceu uma alternativa, que provavelmente seria o transporte no porão de cargas, o que não foi aceito pelo tutor. A TAP alegou que o cachorro, naquele voo, não estava cumprindo nenhuma função terapêutica, pois estava viajando com uma passageira que não era a que tinha o problema emocional. Então, não justificava ter o cachorro na cabine. Então, só para explicar para vocês, existem três tipos de cachorro com função médica, né? Os cachorros de serviço, que são os cão-guias, os cachorros terapêuticos e os cachorros de suporte emocional. Eu fui olhar na ANAC e é uma coisa interessante, parece que cachorros terapêuticos está mais ou menos embutido na área de cachorros de suporte emocional. Cada um deles tem uma característica específica. Só o cachorro de serviço, que é muito comum para pessoas cegas, tem obrigatoriedade legal para embarque na cabine de passageiro. Esses cachorros têm um treinamento muito especial. Eu já vi alguns desses cachorros indo voar de avião só para treinamento. Não estava com uma pessoa que precisava, mas eles estavam em treinamentos em voar num avião. Só para você ter uma ideia, o cão-guia ele é regulamentado pelo Decreto 5904, Resolução 280 de 2013. O cão de estimação, que é onde provavelmente está embutido o cachorro terapêutico ou de apoio emocional, é regulamentado por outra portaria, que é a 2307 SAS de agosto de 2023. No site da ANAC houve uma atualização no site em 27 de janeiro de 2025. Uma coisa interessante é que a Lei Joca, que foi recentemente aprovada pelo Senado, ela garante o transporte de animais domésticos, mas só o cão-guia tem garantias de viajar na cabine com o passageiro. Os outros poderão viajar no compartimento de bagagens. A empresa aérea tem que oferecer essa opção de o cachorro ir no porão de bagagens, mas em certos voos específicos, de acordo com o que a empresa aérea coloca à disposição. Uma coisa interessante é que no dia 14 de maio, depois dessa ordem judicial, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que animais de suporte emocional não podem ser equiparados a cães-guias e as empresas aéreas teriam liberdade para fixar os critérios de transporte de animais, levando em consideração peso e altura. Então está muito claro que você tem que entender o que é um, o que é o outro. O tipo de treinamento define o que é um cachorro de uma área ou de outra. Então isso é muito importante. Mas o que está acontecendo hoje é que havia um tempo no Brasil que 2 e 2 eram 4, né? Hoje, 2 e 2 é uma decisão judicial. Você é que difícil até prever. Me perguntaram algumas coisas de fusão de empresas aéreas. Eu falei, não sei. No tempo que 2 e 2 era 4,
você podia fazer uma previsão. Hoje, 2 e 2 pode ser qualquer coisa que foi decidido judicialmente, né? Então, essa dificuldade de antever certas coisas no Brasil. E isso cria a famosa instabilidade jurídica, que tanta gente reclama, tantas empresas aéreas reclamam. Você nunca sabe se a lei vale para esse, vale para o outro, como ela vai ser interpretada. Então, tudo isso é muito difícil para quem tem que fazer um planejamento ou uma previsão. Então, essa é uma das dificuldades no Brasil, né? E nesse caso específico, eu vejo da minha experiência pessoal, tudo poderia ser vetado com uma boa orientação desde o começo. Eu lembro uma família uma vez estava embarcando um cachorro, eles foram no dia anterior no aeroporto, foram ali no meu escritório, explicaram a situação, eu olhei ali tudo direitinho, expliquei. Eles até pediram, puxa, obrigado por ter dado atenção a gente, falei com o pessoal de carga, estava tudo certinho. O cachorro embarcou no dia seguinte, deu tudo certo. Você vê a diferença. Eles foram lá, buscaram a informação correta, seguiram as normas e deu tudo certo, né? Então, a princípio, parece que a TAP está emparada pela legislação brasileira e pela legislação portuguesa. E uma coisa interessante que eu falo aqui, né? Eu participei, fui ser jurado uma vez de um caso aqui nos Estados Unidos, e o juiz, ele tinha ele fez uma coisa conciliatória. Ele falou com as pessoas que iam ser juradas, mas na verdade estava mandando uma notícia para os advogados, falando: olha, eu já sei o que vai dar, vai todo mundo perder tempo. E daí o juiz deu 10 minutos de folga para a gente. O que aconteceu? Os advogados conversaram, resolveram tudo, né? Então, eu conversei com uma juíza do interior também, ela faz muito esse papel. Ela falou: olha, eu já fiz até casamento que ia dissolver, coloquei as pessoas juntas, né? Então, é muito importante, às vezes, que o juiz tenha um- uma decisão conciliatória, né? Evitar, tudo isso podia ser evitado com boas informações no começo, se o juiz fosse conciliatório, e você até direto, né? Nem precisava ter ido num juiz, né? A família teria que ter consultado especialistas em transporte de animais, que tem várias empresas que fazem isso. Se quisesse realmente estava interessado com a criança, ia lá, conversava com as pessoas, dava toda a orientação, punha o cachorro dentro da compartimento certinho, teriam mandado o cachorro no dia seguinte sem problema, né? Então, tudo depende do tipo de informação que você tem para agir com certa sabedoria, né? Então, uma coisa até interessante, né? Animais de suporte emocional podem ser coelhos, ratos, pássaros, pôneis. Eu vi pônei aqui nesse aeroporto aqui onde eu tenho aqui na minha cidade, uma mocinha com um pônei andando pelo aeroporto. E até répteis. Eu lembro um caso na Varig que o passageiro foi falar com a comissária que ele tinha uma cobra com ele e ele foi olhar, a cobra escapou da maleta que ele estava levando a cobra lá. Ele foi avisar a comissária. De repente, ela tirou todo mundo do avião rapidinho ali, né? Uma cobra, era o bicho de estimação dele, né? E tem um problema também que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é quando as pessoas começam a usar essa questão do cachorro ou do gato por fraudes, né? Eles começam justamente tentar manipular essa definição. Qual definição? Porque o cachorro emocional e o cachorro particular de uma pessoa, ele voa dentro de uma concessão que a empresa dá, dentro de uma cortesia até, vamos dizer, né? O problema é quando você quer fazer a cortesia virar obrigação. Isso é muito comum. Os aproveitadores tentando fazer uma cortesia virar uma obrigação. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Essa é uma situação difícil. Mas, de novo, tudo poderia ter sido feito com calma, com boa orientação, e eu acho que faltou boa orientação desde o começo aí, tá bom? Mas vamos ver no que acontece aí, e quem vai pagar essa conta aí de 500 milhões de euros, né, da TAP. Por favor, coloque seus comentários, o que você pensa sobre isso, né? E uma coisa interessante é que você não vai ver em nenhum lugar falado desse jeito que eu falei. Foi uma manipulação de drama eu li mais ou menos, acho que umas 12 notícias que saíram em vários lugares. Foi um drama, aquela coisa da companhia aérea vilã, né? E tudo mal feito, né? Feito com uma para tentar prejudicar a imagem da empresa em vez de tentar analisar a situação com equilíbrio, né? Então, isso que a gente está tentando trazer os fatos equilibrados e não fazer esse drama que foi feito na imprensa, né? E ligado a esse assunto, vamos na próxima notícia, que na verdade não é nem uma notícia, foi um artigo da Aeroflap, da advogada Camila Liporassi, um artigo sensacional sobre essa judicialização na aviação brasileira. E eu peguei alguns trechos do texto dela, muito interessantes.
Empresas aéreas enfrentam uma rigorosa legislação e são fiscalizadas por órgãos que, embora imprescindíveis para a segurança, geram custos adicionais de cumprimento. As empresas são tratadas pelo judiciário e pelo legislador como responsáveis quase absolutas por qualquer desconforto sofrido pelos passageiros, recebendo condenações pecuniárias significativas em casos que muitas vezes sequer se exige do autor da ação provas razoáveis do seu prejuízo. O cerne do problema reside no modo exagerado como se aplica a responsabilidade civil no Brasil. O excesso de condenações e indenizações desproporcionais, somado à rígida imposição de responsabilidade objetiva, faz com que as companhias acabem arcando não só com os riscos inerentes à atividade, mas também com consequências de situações alheias ao seu controle. Muito embora seja justo que o consumidor seja ressarcido em situações genuinamente danosas, não se pode ignorar que, sem qualquer filtro probatório, abre-se margem para a litigância oportunista ou para a banalização de pedidos indenizatórios, fomentando a judicialização em massa. E um comentário aqui, né? Existe uma coisa em economia que chama pervasive incentive, incentivo perverso, né? E só para você ver como ele funciona, né? Você põe um incentivo para criar um comportamento, mas muitas vezes esse incentivo gera efeitos colaterais ou negativos. Teve um caso em Hanoi que eles começaram a pagar as pessoas por rato morto, para limpar, tirar os ratos da cidade. O que as pessoas fizeram? Acabaram com os ratos? Não, as pessoas começaram a criar ratos para poder vender para o governo, né? Então, esse é um exemplo de incentivo perverso. Você cria uma lei com boa intenção para fazer algo bom e ela acaba tendo um efeito contrário, né? Eu vejo muito o excesso que está tendo com cadeiras de rodas. Pessoal, tá absurdo pessoas tirando proveito, né? E um cadeirante de verdade deveria se sentir bravo com isso, né? Porque, olha, eu que sou de verdade tenho que ficar aguentando essas pessoas aí que não tem nenhum problema para andar e ficam pedindo cadeira de rodas, né? Então, esse é um efeito que você tem, né? Que você cria um incentivo e as pessoas acabam abusando daquilo ou usando de maneira perversa, né? Então, muito bom esse artigo, sugiro quem quiser ler, explica bem o que acontece nessa área no Brasil. Agora, uma outra, né, também do Tribunal de Justiça, né, estamos bem ligados à lei hoje. O Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou parcialmente o pedido de recuperação judicial da Voipes, deixando de fora a Voipes Linhas Aéreas e a MAP Transportes. O juiz ressaltou que as operações da Voipes seguem suspensas e isso contraria os objetivos da recuperação judicial, que é uma lei número 11.101 de 2005. E muito interessante, ele convocou a ANAC a prestar esclarecimentos sobre o processo de retomada das operações aéreas. Praticamente o juiz quer saber, tem alguma chance? Eles estão fazendo o que precisa ser feito? Então, o juiz vai analisar se realmente tem uma chance de eles voltarem a operar. E ligado a isso também, né, a Voipes obteve liminar da Justiça Federal que autorizou a companhia a arrendar os seus slots, alegando que isso já foi feito anteriormente. Pela ANAC, eles recebem os slots de volta, os direitos a pouso e decolagem. Mas, mais uma vez, uma intervenção judicial comum no Brasil inverte isso, dando esse direito a Voipes, que por enquanto ninguém se manifestou em arrendar esses lotes que valem até outubro. Então depois é feito novamente a distribuição desses lotes. Então vamos ver aí a que pé está a Voipes, mas muito importante, muita gente anunciava que ela já estava em recuperação judicial. Não, o processo estava sendo analisado. Agora sim veio a decisão e realmente a Voipes não está dentro da recuperação judicial por enquanto. Agora uma notícia aí que pegou muita gente aí surpresa, né? Que foi o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que poderá afetar a procura por voos internacionais para o período de autoestação agora de julho, forçando a queda de preços de passagens e a lucratividade das empresas. O IOF sobre operações de câmbio foi unificado em 3,5%. Então as empresas devem aí para julho, né, que normalmente
É um período de boas receitas para a empresa. Esse ano, mais uma vez, vai enfrentar o dólar alto, agora o aumento de IOF e uma dura competição esperada para o mês de julho. E outra coisa que pode afetar aí o mês de julho seria a incerteza da economia americana, que pode afetar a vinda de turistas ao Brasil, e também essa incerteza no Atlântico Norte pode fazer as empresas americanas começar a usar os aviões nas rotas da América do Sul, porque eles estão eliminando muitas rotas do Atlântico Norte. De repente, tem um excesso de oferta no mercado e também que faz as passagens caírem e afeta a lucratividade das empresas. Então vamos ver como esse aumento do IOF. E uma coisa interessante, a classe mais alta não vai ser afetada. Aí a classe média média, as pessoas que economizam para fazer uma viagem, que vão pensar duas vezes se vale a pena fazer uma viagem, né? De repente você tem que compra muitas coisas online, muitos parques, você pode comprar os ingressos já pelo com o seu cartão de crédito, tudo isso vai ser afetado, né? Então vamos ver aí como isso vai afetar a aviação, as empresas aéreas aí agora no mês de julho. E nesse assunto também, né, os chefes de grandes empresas aéreas da Europa estão alertando para o declínio em procura por voos entre Estados Unidos e Europa no primeiro trimestre do ano. Estão esperando entre maio e julho, os analistas esperam uma queda de 10% em relação ao ano passado, causando uma redução de 8,5 bilhões de dólares em receitas com turistas. O presidente da Air France declarou que muita gente está aguardando claridade em questões como imigração, vistos, e os dados mostram que 6 airlines já cortaram 8 rotas no Atlântico Norte só no mês passado. Uma coisa interessante desses voos do Atlântico Norte, que a maioria sai dos Estados Unidos aí entre 3 da tarde, 4 da tarde, chega na Europa lá de manhã e muitos batem ali, voltam no mesmo, ficam 2 horas, limpam o avião, preparam e já voltam. Então, muitos voos da volta são voos diurnos. Então, você quer acompanhar nesses sites de aviação, né? Você vê aí, começa umas 3, 3:30, começa a sair os voos para o Atlântico Norte. Daí você vê de manhã cedo na Europa, começam a sair os voos de volta, né? E é interessante que uma vez tinha uma empresa que ela tinha um voo para a Europa e deu um problema técnico. Eles tiraram o avião que ia fazer um voo para a América do Sul e usaram no voo da Europa. Por quê? No voo da Europa você vai, o avião para, limpa, 2 horas e volta. E o voo da América do Sul, o avião chegava de manhã e ficava parado o dia todo. Então, você atrasar um voo para a América do Sul na ida, você não atrasa a volta. Mas um voo da Europa, se você atrasar a ida, provavelmente vai atrasar a volta, né? Então vamos ver aí, às vezes pode ser 10% faz a diferença do lucro de uma empresa ou não. Então vamos ver como isso vai afetar o resultado financeiro das empresas no próximo trimestre, nesse trimestre. E agora, os Estados Unidos aceitaram oficialmente um Boeing 747-800 de presente do governo do Catar. O avião tem 13 anos de idade e pode custar até US$ 1 bilhão para adaptá-lo para transportar um presidente dos Estados Unidos. Segundo analistas, o preço de mercado desse avião hoje seria em torno de US$ 100 milhões. O custo inicial dele foi US$ 400 milhões novo. Os críticos do partido oposto ao presidente veem o presente como uma propina. E o presidente se defende dizendo que o presente é para o Departamento de Defesa e não ele pessoalmente. Atualmente, os aviões atuais são dois Boeing 747-200, só para ter uma ideia aí, talvez de 30, 40 anos. Já teve o 747-300, já teve o 400, o 800, então eles estão várias gerações atrasados. E uma coisa interessante, em 2018, o governo americano comprou dois Boeing 747-800 usados e deu um contrato de modificação para a Boeing, que até hoje não terminou o projeto. A previsão é que as aeronaves sejam entregues em 2027 e 2028. Então está gerando muito polêmica, né? E muitas pessoas vão ver se o presidente pode aceitar um presente desse tipo, né? Ele já falou, não, não é para mim, é para o governo. O governo pode aceitar. E olha, o Catar tem base aérea americana. O Catar tem um bom relacionamento aí com os Estados Unidos e recentemente a Boeing foi lá vender aviões. Vai saber se o presidente
não deu uma boa palavra ali, conseguiu um preço bom aí para o governo do Catar, né? Então, muito interessante essa notícia, mas agora é oficial que eles vão aceitar o avião aí, tá? Uma interessante, falei da Qatar, companhia aérea, semana passada, e essa semana a Emirates publicou recentemente seu lucro recorde de 6,2 bilhões de dólares para o ano fiscal encerrado em 31 de março. Eu disse que muitas empresas usam 31 de março a 31 de março como ano fiscal. E para comemorar, a empresa vai dar um bônus equivalente a 6 meses de salário a seus funcionários. A empresa também estendeu os benefícios para viagens e plano de saúde. O sucesso da Emirates se deve, em parte, a uma forte demanda, operação eficiente e uma rapidez em se adaptar a tendências de viagens, como aumento de assentos premium. A empresa planeja receber nos próximos anos 301 aeronaves novas, incluindo 205 Boeing 777. A empresa voa para 148 destinos. Então, essa é uma coisa interessante que eu estava conversando com um analista uma vez, né? Que lá é tudo muito rápido. O sheik liga para o CEO liga para o sheik, tem uma conversinha e resolve. Né? E diferente das empresas que tem aquele sistema, e tem reunião aqui, tem reunião lá, e decide, fala com esse, fala com aquele, né? E arrasta nessas decisões. E a Emirates, muito rápido para tomar decisões, e está um sucesso, né? E tem que lembrar, Dubai é uma empresa em si, né? E a Emirates é fundamental para que essa empresa chamada Dubai funcione, né? Então, quem podia dizer, né, há uns 30 anos atrás, que a Emirates chegaria nesse nível, né? Mas está aí, tendo lucro e sendo uma empresa eficiente. Então, vamos ver aí uma boa iniciativa aí da Emirates de dividir lucro com os funcionários. E agora, uma só para terminar, né? O controverso CEO da Ryanair, Mike O'Leary, está a poucos dias de receber um bônus de 100 milhões de euros. Esse bônus está ligado ao seu contrato e diz que se ele manter o preço das ações acima de 21 euros por 28 dias consecutivos, ele receberá esse bônus. O bônus será pago em 2028 se O'Leary permanecer na empresa e também está ligado a um lucro, né? Então aquela história, falem mal, mas falem de mim, né? E tá com o bolso cheio de dinheiro. Então isso que importa no final do dia, né? Eles anunciaram semana passada, tiveram uma diminuição dos lucros, mas já estão tomando medidas para recuperar essa perda. E tá lá, um sucesso, né? Mudou a cultura da Europa. Eu falei isso semana passada, né? Que hoje é muito mais fácil fazer viagens aéreas, embora exista um sistema de trem muito eficiente. A companhia realmente mudou e teve uma notícia também recente, de outras empresas já reagindo aí para tentar pegar o espaço da Ryanair, né? Então vamos ver. Então, essas foram as notícias interessantes da semana. Coloque aqui seus comentários, muito importante saber suas informações aqui, coisas que vocês podem colaborar. Assine o canal, recomende para os amigos. São mais de 580 episódios sobre aeroportos, investigação de acidentes, notícias, entrevistas, coisas históricas muitas vezes, e voos no cockpit. Então, deixe seus comentários e recomende o canal para as outras pessoas. Muito obrigado.